4 ou 5 cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, iluminada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o luar que vinha de fora. Entre a cidade com as suas agitações e aventuras, e o céu em que as estrelas pestanejavam, através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam nossos 4 ou 5 investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que 4 ou 5? Rigorosamente eram 4 os que falavam, mas além deles havia na sala um quinto personagem, calado, pensando, cochilando, cuja espátula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução, e ao que parece astuto e cáustico. Não discutia nunca, e defendia-se da abstenção, com um paradoxo, dizendo que a discussão é a forma pólida do instinto batalhador, que jaz no homem como uma herança bestial, e acrescentava que os serafins e os querubins não controviam nada, e, aliás, eram a perfeição espiritual e eterna. Como deste esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes, e desafiou-o a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele. Refletiu um instante e respondeu: Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai senão, quando no meio da noite sucedeu que este Casmurro usou da palavra, e não 2 ou 3 minutos, mas 30 ou 40. A conversa em seus meandros veio a cair à natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os 4 amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o acordo, mas a mesma discussão tornou-se difícil, se não impossível, pela multiplicidade das questões que deduziam do tronco principal, e um pouco, talvez, pela inconsciência dos pareceres. Um dos argumentadores pediu ao Jacobino alguma opinião, alguma conjectura, ao menos. Nem conjectura, nem opinião. Mas se querem ouvir-me calados, posso contar-lhe um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há 2. 2? Nada menos de 2 almas. Cada criatura humana traz 2 almas consigo, uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma pessoa. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as 2 completam um homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. Agora, é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. São almas energéticas e exclusivas, mas há outras, embora energéticas, de natureza mudável. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade, gentilíssima, que muda de alma exterior 5, 6 vezes por ano. Durante a estação lírica é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile de cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, a senhora quem é? Essa senhora é parenta do diabo e tem o mesmo nome, chama-se Legião, e assim outros mais casos. Eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restringo-me ao episódio que lhes falei. Um episódio dos meus 25 anos. Tinha 25 anos, era pobre e acabara de ser nomeado alferes da Guarda Nacional. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente, chamava-me o seu alferes. Primos e tios, foi uma alegria sincera e pura. Uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda.
Fui, acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou a vila, porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês, pelo menos, e abraçava-me, chamava-me também o seu alferes, e sempre alferes, era alferes pra cá, alferes pra lá, alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes, e ela abanava a cabeça, brandando que não, que era o senhor alferes. Se lhe disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica, magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha, e que esta herdara da mãe, e que o comprara uma das fidalgas vinda de 1808, com a corte de Dom João VI. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se ainda o ouro, comido em parte pelo tempo. Tudo velho, mas bom e grande. Alferes eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primeira cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesias e os rapapés da casa. Tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não? Custa-me até entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. Vamos aos fatos. Era exclusivamente alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma grave notícia. Uma das suas filhas estava mal e à morte. Adeus, sobrinho, adeus, alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Mas o certo é que fiquei só, com os poucos escravos da casa. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão, alguma coisa semelhante ao efeito de 4 paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O alferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos punham uma nota de humildade nas suas cortesias e, de certa forma, compensava a afeição dos parentes e a intimidade doméstica interrompida. Notei mesmo, naquela noite, que eles redobraram de respeito, de alegria e protesto. Ah, pérfidos! Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Coisa pior. Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre 4 paredes, diante do terreiro deserto e da roça abandonada. Minha solidão tomou proporções enormes. Nunca os dias foram mais compridos. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se? Parece que tinha um pouco de medo. Vão ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só vez para o espelho. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida e inteira, mas vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra. Vou-me embora, disse comigo. Entrei a vestir-me. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me. Subitamente, por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar qual foi a minha ideia. Diga. Lembrou-me vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e como estava de frente do espelho, levantei os olhos, e não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o alferes, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do sítio,
dispersa e fugida com os escravos. Ei-la recolhida no espelho. Imaginai um homem que pouco a pouco emerge de um letargo. Abre os olhos sem ver, depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano, aqui está uma cadeira, ali um sofá, tudo volta ao que era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho, ia de um lado para o outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Daí em diante fui outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando. No fim de 2, 3 horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais 6 dias de solidão, sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.